Bom dia. Então, vamos para mais uma aula de introdução à teoria quântica, estrutura da matéria. Hoje a nossa aula sem o bom dia, família. Qualquer momento deve entrar. Mas vamos falar hoje de oscilador harmônico. Mas o oscilador harmônico consiste no sistema, não no sistema, mas em um dos sistemas mais importante que a física estuda. Porque praticamente toda a natureza ela pode ser estudada em uma primeira aproximação a partir de um oscilador harmônico, né? Então, a natureza ela executa movimentos harmônicos, né, de forma natural. Só você, a nível microscópico, né, você tem a formação da matéria por meio de átomos que se juntam em uma pequena região do espaço e se ligam por ligações químicas. E a partir dessas ligações e do número atômico destes átomos, né, as propriedades físicas, ópticas e mecânica da matéria podem ser estudadas, né? Então, uma das primeiras aproximações para estudar a constituição da matéria, o comportamento microscópico da matéria, também é o oscilador harmônico. Vamos lá, então, do ponto de vista da mecânica clássica, né? Aqui eu represento um exemplo de uma partícula de massa m que tem um movimento apenas em uma dimensão, né, ao longo do eixo x, por exemplo, né, entre a origem do eixo x e uma posição em x, né, arbitrária, uma posição arbitrária em x. E ela executa movimento harmônico sujeito a uma força F, né, que pode ser elástica ou pode ser qualquer outra força, né, que faça com que esta partícula se move apenas entre as posições 0 e x. Então, esse é um exemplo de movimento harmônico, né? E a solução para esse problema envolve encontrar uma função de x, né, uma função horária de x, ou seja, x em função do tempo. E se você conhece essa função horária da posição, né, todas as outras informações do sistema você pode, do ponto de vista clássico, determinar. Se você deriva essa função horária em relação ao tempo, você tem a velocidade com que essa partícula se move. E se você deriva mais uma vez, né, a segunda derivada da função horária em relação ao tempo, dá a informação da aceleração, né? Se essa partícula se move nesse espaço sem com que a sua massa mude, né, então você pode aplicar o princípio fundamental da dinâmica e saber qual que é a força que faz a partícula se mover, né, nessa posição. Se você integra a força dependente da posição, né, você vai ver que essa força depende da posição. Se você integra em todo o espaço, você tem a energia potencial no qual essa partícula está sujeita. Se você tem a velocidade, você vai saber qual é a energia cinética. E se você soma energia cinética com energia potencial, você tem uma descrição em termos da energia total da partícula, que deve ser constante, né? E se essa força for conservativa, a energia cinética se transforma em energia potencial e vice-versa. Do ponto de vista clássico, então, a gente pode estipular por um sistema que executa oscilação harmônica, né, uma função do potencial com a posição. Então, uma função bem conhecida é o potencial de Lennard-Jones, que tem essa característica, né, que descreve a oscilação de um sistema de massa-mola, né? Duas massas presas por uma mola, né, e que oscilam em uma determinada região do espaço. Essa mola pode ser pensada do ponto de vista didático, né? E você entender que essas duas massas correspondem a dois átomos
distintos, né? Dois átomos com massa diferente e que estão próximos um do outro e que se interagem via interação columbiana, via blindagem eletrostática dos elétrons de valência, né? E essa interação eletrostática faz com que eles se atraem e se repelem mutuamente, né? De acordo com esta função aqui. E uma primeira aproximação para esse sistema, a gente pode perceber, e a gente pode entender esse sistema por meio de um potencial de um oscilador harmônico. E a partícula oscila entre uma posição menos x e x com energia total I, né? Então, esta aqui é um potencial aproximado de um oscilador harmônico e que pode ser usado para entender um comportamento de uma oscilação, né, de um sistema oscilatório, né? Então, você tem aqui um potencial de Lennard-Jones e eu estou aproximando esse potencial do Lennard-Jones a um potencial do oscilador harmônico dentro dessa região. Então, dentro dessa região, a descrição do sistema em termos de um oscilador harmônico descreve muito bem o comportamento desse sistema, né, nesta região. Então, a gente pode dizer que V de R, né, ela tem uma posição de equilíbrio. Onde que é a posição de equilíbrio desse potencial? O mínimo do potencial. Exatamente. Não, né? Os dois acertaram, né? No caso aqui do gráfico inferior do oscilador harmônico, é em zero, x igual a zero, que é o mínimo do potencial. Aqui eu vou colocar em R0, né? Porque esse mínimo pode estar deslocado ao longo da posição, né? Então, aonde o potencial tem valor de mínimo, né? Você tem uma posição de equilíbrio. Que tipo de equilíbrio é esse? Equilíbrio estável. Equilíbrio estável. O que significa ter um equilíbrio estável? Qualquer força que tire a partícula dessa posição, né, vai Há uma existir força restauradora que faz ele voltar. Exatamente. Vai aparecer uma força de restauradora que faça ele voltar para essa posição de equilíbrio estável. E como é que eu posso definir a posição de equilíbrio? Primeira derivada do potencial igual a zero. Muito bem. Então, a posição de equilíbrio você pode definir em termos da derivada do potencial em relação ao tempo, né? Na posição de equilíbrio, esta derivada é igual a zero. Vocês entendem matematicamente, do ponto de vista matemático, o que representa essa derivada ser igual a zero? Que o ponto R0 é um ponto crítico da função. Ou ele é um ponto máximo, o máximo ou mínimo, ou um ponto de inflexão. Exatamente. Ou, quando você tira uma derivada em um ponto da curva, na verdade, o que você está calculando é a inclinação da reta tangente que passa naquele ponto. Sim, sim. Então, se eu tiro a derivada nesse ponto, essa derivada aqui vai ser positiva, porque a inclinação é positiva. Se eu tiro a derivada nesse ponto agora, essa derivada nesse ponto deve ser negativa. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto, ela é negativa. Agora, se eu tiro nesse ponto aqui, ó, a reta não terá inclinação. Se a reta não tem inclinação, né, se não tem inclinação, significa que a derivada primeira é zero. E se a derivada primeira é zero, isso define um ponto de equilíbrio. Entenderam? Uhum. Muito bem. Então, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos expandir este potencial em termos do ponto de equilíbrio. Lembrando que
a derivada primeira da posição em torno desse ponto vale quantos? Vale 0. Por quê? Porque nesse ponto a gente define um ponto de equilíbrio. Então, se eu expando esse potencial em série de potência, o V de R vai ser igual a quantos? V de R0 V de R0 mais... mais... Você quer colocar a derivada ou já tira ela? Pode colocar, do jeito que você achar que deve ser colocado. Por mim, eu já tirava ela e colocava a derivada segunda. Aí o senhor que decide. Vamos colocar a derivada primeira e mostrar por que você não quer colocar ela. Então tá. Derivada primeira aplicada em R0. Vezes Z menos... Z. R menos E. Menos R0. Isso. Mais... Mais... Derivada segunda de R... De V aplicada em R0. 1 sobre 2 fatorial. É isso? Isso. Derivada segunda de V de R. Aplicada em R0. Opa, em relação a R, não a R0. Isso. Em R igual a R0. R menos R0 elevado ao quadrado. Mais, né, os termos de terceira ordem. Isso. Bom, o que o Termes está falando é que esse termo aqui é nulo. Por que que esse termo aqui é nulo? Porque eu estou fazendo uma expansão em termos da posição de equilíbrio, né? Em torno da posição de equilíbrio, não em termos. Eu estou fazendo uma expansão em torno da posição de equilíbrio. E a posição de equilíbrio, a derivada primeira neste ponto, é 0, como eu expliquei aqui. Então, essa derivada em relação à posição é 0. Né? Tá aqui. O que sobra é que V de R é igual a V na posição R0, né? Mais 1 sobre 2, derivada segunda de V de R em relação a R, no ponto em que R é igual a R0, de R menos R0 ao quadrado. Tá? Mais o termo de ordem superior. Tá? Professor, então lá em cima é derivada em relação a R também, né? Lá onde é que você explicou a posição de equilíbrio? É em relação a R, não é tempo, não. Obrigado. Né? Senhor ficou professor. Nem vi. É em relação a R. Porque tá frio aqui, por isso que eu tô boiando. Bom, essa derivada aqui está relacionada com o quê? Acho que é curvatura que ele quer. Concavidade, desculpa, a palavra certa é essa. Concavidade da curva. A derivada segunda está relacionada com cavidade, né? Se ela for positiva, Isso. com cavidade para cima, se ela for negativa, com cavidade para baixo. Mas a derivada do potencial em relação à posição, né, está relacionada com o quê? O gradiente do potencial é igual a... É a força. Muito bem, Kessia. Menos a força que atua sobre a partícula. Eu estou dizendo que na posição de equilíbrio não há força atuando sobre a partícula. Por quê? Porque essa derivada é zero. Então, se ela está numa posição de equilíbrio, né, significa que a somatória das forças que atuam sobre ela é nula. É isso que diz essa relação aqui. Muito bem. Olha só. Se as oscilações ocorrem em torno dessa posição de equilíbrio, né, significa que R menos R0 é muito pequeno. Bom, se R menos R0 é muito pequeno, veja bem, à medida que eu for aumentando as ordens aqui dos termos da expansão, essas ordens vão ficar muito pequenas, né? Porque se isso aqui é menor do que zero, quando elevado ao quadrado, dá um termo pequeno, elevado ao cubo, vai diminuindo em uma ordem de grandeza esse termo, à medida que eu vou aumentando a ordem da expansão. Né? Então, isso aqui vai ser muito pequeno e os termos de alta ordem, eles podem ser desprezados, tá? Alguma dúvida? Não. Muito bem. Agora vamos simplificar esse sistema e deixar ele
em uma cara mais próxima do que vocês já estão acostumados a fazer. Vamos fazer uma descrição em termos de um movimento unidimensional. E aí eu vou trocar R menos R0 por X. Tá? E vou definir a origem na posição x igual a 0. Então, eu vou definir a origem em x igual a 0. Né? Bom, o ponto de mínimo continua sendo em que posição? Em R igual a R0. Tá? Então, nessas condições, como eu vou fazer uma descrição só em torno do ponto de equilíbrio, o potencial, que depende da posição, vai ser descrito, né, por uma parábola. Ou seja, é a característica, o potencial característico de uma oscilação harmônica. E a energia da partícula vai ser tal que você cria regiões permitidas e regiões proibidas aqui para essa partícula clássica. Muito bem. Então, agora podemos escrever que esse potencial, né, aonde o x for igual a 0, né, o v de x igual a 0 vale quantos? Vamos considerar como sendo 0. Né? Então, esse primeiro termo aqui é 0. Esse segundo termo, a derivada primeira em relação à posição é 0, né? Porque define um ponto de mínimo. E o que sobra é este segundo termo aqui, que está relacionado com a derivada segunda do potencial em relação à posição. E você vai ter aqui 1 sobre 2. R menos R0 é x, então vai dar x ao quadrado. E eu vou escrever que o potencial... Agora, potencial de x será 1 sobre 2 kx ao quadrado. Conhece esse potencial? Quem que é o K nesta definição? K é a constante. Mas como que eu defino o valor de K? Você compara aqui com a expansão em série de potência, quem que é o K? Derivada segunda do potencial aplicado em x igual a 0. Exatamente. A derivada segunda do potencial em relação à posição, né, em x igual a 0. Então, vai ser a derivada segunda dv de x em relação a x em x igual a 0. Bom, a gente pode aí fazer analogias, né? Por exemplo, com o sistema massa-mola. Então, essa derivada segunda do potencial em relação à posição vai ser simplesmente o constante elástica da mola, né? Então, o que eu posso falar dessa descrição aqui? Então, o que a gente definiu aqui nada mais é do que a energia potencial de um oscilador harmônico simples. O que a gente fez foi uma descrição clássica, né? O que esperar de uma descrição quântica de um oscilador harmônico simples? Eu vou simplificar por OHS. O que falar da descrição quântica? Abádio? A descrição quântica é baseada em quê? Estou acompanhando, estou aguardando as universidades, professor. A descrição quântica é baseada em quê? O que eu tenho que fazer para obter uma descrição quântica de um oscilador harmônico simples? Resolver a equação do Schrödinger. Exatamente. Então, a descrição quântica é baseada na solução da equação de Schrödinger. Pessoal, quando vocês forem convidados para uma palestra de um coach quântico, e se ele não falar de princípio de incerteza de Heisenberg, se ele não falar da equação de Schrödinger,
ou se ele não falar na descrição matricial da natureza, em termos descrição matricial da natureza, né, proposta por Heisenberg, não precisem ir nessa palestra que o cara vai mentir para vocês. Não tem nada de quântico. Porque o quântico ele está relacionado na descrição da natureza microscópica, em termos da equação de Schrödinger ou em termos da representação de Heisenberg. Ou até mesmo na descrição de Dirac. Né? Então, quando fala em descrever um sistema quântico, né, inevitavelmente você vai estar usando uma dessas descrições, de Dirac, de Schrödinger ou de Heisenberg. Então, a descrição quântica do oscilador harmônico ela é baseada na equação de Schrödinger. Né? E como é que eu escrevo a equação de Schrödinger? E vai em relação a X aí. Exatamente, em relação a X, que mais? Potencial, vezes a função de onda. Mais o potencial vezes a função de onda. Como que é o valor desse potencial? Meio de kx ao quadrado. Derivada da segunda, né? Meio de kx ao quadrado. Né? Vezes a função igual a I, psi. Então, a descrição quântica ela é baseada na solução da equação de Schrödinger, que, por sua vez, é descrita desta forma, onde o potencial aqui agora é o potencial de um oscilador harmônico simples. Né? Bom, vamos reescrever essa equação de Schrödinger da seguinte forma. Muito bem, eu posso isolar apenas o termo aqui que contém a energia cinética de um lado, tá? E aí eu passo todos os outros para o segundo membro. Então, quando eu passo esse termo aqui para o segundo membro, eu vou ter a energia menos esse termo de potencial e os dois multiplicado pela função de onda. E aí eu passo 2m e h cortado ao quadrado para o segundo membro, e essa equação vai se tornar da seguinte forma. A derivada segunda de psi em relação a x igual 2m sobre h cortado ao quadrado. Muito bem, então lembrando que esse termo passa para lá com sinal trocado, né? E esse termo também vai passar para lá mantendo o sinal. Né? Só que eu vou alterar o sinal do potencial e da energia total, de tal forma que eu vou escrever 1 sobre 2 kx ao quadrado menos e vezes a função de onda. Ok? Ou então, eu posso escrever passando meio sobre K, meio K, né? Tirando daqui dessa somatória, né? Então vai ficar MK sobre H cortado ao quadrado multiplicado por x ao quadrado menos 2e sobre k e si. Entenderam o que eu fiz? Então, esta é a função, a equação de Schrödinger modificada, né, para o caso de um oscilador harmônico simples. Então, essa aqui é a equação de Schrödinger modificada para o caso de um oscilador harmônico simples, né, onde eu isolo no primeiro membro da equação a derivada da função em relação à posição, né, e no segundo membro eu coloco os termos relacionados com o potencial do oscilador harmônico e o termo relacionado com a energia total do oscilador harmônico. E após uma manipulação algébrica, né, esta equação ela pode ser escrita dessa forma. Bom, essa equação aqui ela vai ser usada, né, mais para frente, e eu vou fazer mais uma manipulação algébrica nesta equação, de tal forma que eu vou reescrever e modificar e inserir alguns termos aqui, tá? Bom, quais manipulações algébricas eu vou fazer? Prestem muita atenção no que a gente vai fazer.
Primeira coisa, eu tenho aqui m vezes k, eu posso escrever em termos de um produto de raiz, né? Então, essa equação vai ficar derivada segunda de psi em relação à posição, igual a raiz quadrada de mk multiplicado pela raiz quadrada de mk sobre, sobre h cortado e sobre h cortado. Então, a raiz quadrada de mk vezes a raiz quadrada de mk vai dar o próprio mk, né? H cortado ao quadrado, h cortado vezes h cortado é h cortado ao quadrado. Tá? E aqui ainda continua x quadrado menos 2e sobre k psi. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar este primeiro termo aqui e jogar para dentro da raiz. Isso é importante porque eu vou modificar esta equação diferencial de segunda ordem para que eu consiga solucioná-la de forma analítica, né? Então, é um procedimento para resolver uma equação diferencial aí de segunda ordem que contém um termo de potencial devido à oscilação harmônica. O procedimento agora que eu vou fazer é o seguinte. Esse termo aqui eu vou jogar aqui para dentro, enquanto que esse segundo termo aqui, desculpa, esse primeiro termo aqui, eu vou passar para o primeiro membro. Então, quando eu passo o primeiro membro, ele passa invertido, então vai ser h cortado sobre a raiz de mk, né, multiplicado pela derivada segunda da função em relação à posição, igual a raiz de mk sobre h cortado, x quadrado, menos raiz de mk sobre h cortado, multiplicado por 2e sobre k psi. Entenderam o que eu fiz? Bom, até agora só manipulação algébrica, né? Só manipulação algébrica da equação. Agora é o seguinte, para não ficar carregando todo esse termo aqui, eu vou chamar este termo aqui de alfa, né? Então, não, desculpa. Vou chamar este termo aqui de alfa. Ó, se esse termo aqui é alfa, então este termo aqui é o inverso de alfa. E aí eu vou definir também o que a gente chama de a frequência angular natural de oscilação, da oscilação. Então, quando eu introduzo essas definições, esse termo aqui vai ficar assim. O primeiro termo vai ficar 1 sobre alfa, derivada segunda de psi em relação a x, igual, esse termo aqui vai ser alfa x quadrado, menos... Bom, agora, pessoal, eu vou colocar o seguinte, 2e sobre h cortado, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2e sobre h cortado, e aqui eu tenho raiz quadrada de mk dividido por k. Se eu passo o k para dentro, vai ser descrito em termos de raiz quadrada de m sobre k. E a frequência angular nada mais é do que a raiz de k sobre m. Concordam? Então, o que sobra aqui é um ômega zero, tá? Vezes psi. Entenderam?
Então, esta, ó, fica sendo a equação de Schrödinger modificada para o oscilador harmônico. Ainda assim, é de difícil solução uma equação desta natureza. Né? A separação de variáveis aqui, ela fica um pouco complicada de ser utilizada. Então, o que a gente faz? A gente introduz uma variável adimensional, tá? E um parâmetro adimensional. Bom, o que a gente vai fazer agora é introduzir algumas variáveis adimensional. Chamar essa variável adimensional. Bom, além desta variável adimensional, a gente vai introduzir um parâmetro variacional, o lambda. Bom, vamos primeiro começar pela variável adimensional. E essa variável adimensional vai ser a raiz quadrada de um alfa x. Bom, o alfa aqui é apenas uma constante de dimensionalidade, né? Para que eu tenha aqui esse termo, né? Quando multiplicado por x, esse termo fique adimensional. E o lambda, que é o parâmetro adimensional, nada mais é do que este termo aqui. Então, ele vai estar relacionado com a energia total da partícula. Então, esse termo, esse parâmetro que a gente introduz, ele é extremamente importante na solução do oscilador harmônico por meio da equação de Schrödinger. Então, o lambda, né, vai estar associado com a energia total e esta variável adimensional vai estar relacionado com a posição. Né? Bom, quando a gente define esses parâmetros, o primeiro procedimento que a gente faz é entender como que esse parâmetro varia com a posição, né? Uma variação linear, mas aí a gente calcula, né, a derivada em relação à posição desse parâmetro, vai ser a raiz quadrada de alfa. Por que é importante definir essa derivada? Porque agora a gente vai reescrever essa função em termos desse parâmetro que a gente descreveu. Tá? Então, para fazer isso, a gente tem que fazer uma mudança de variável, e aí a gente usa a definição de derivada total. Então, a derivada de psi em relação à posição, ela pode ser escrita em termos da derivada de psi em relação à posição, multiplicado por... desculpa, fiz errado. Ela pode ser descrita em termos da derivada de psi em relação a psi, multiplicado pela derivada de psi em relação à posição. Ok? Muito bem, então esse termo aqui nada mais é do que a raiz quadrada de alfa, então isso aqui vai ser a raiz quadrada de alfa multiplicado pela derivada de psi em relação a psi. Tá? Então, dessa forma, procedendo desta forma, a gente vai mudar aqui a nossa equação de Schrödinger. Né? Na verdade, eu acho que eu falei que mudar de psi para psi não é isso. A gente vai mudar de x para psi. Né? Então, a gente vai definir uma derivada segunda de psi em relação a psi. E se eu derivo novamente, a derivada segunda de psi em relação à posição vai ser igual à derivada em relação à posição da derivada de psi em relação à posição. Né? E aqui eu posso trocar por derivada de psi, derivada de psi em relação à posição, multiplicado por derivada de psi em relação a x. Eu posso escrever dessa forma. Né? Então, essa derivada primeira da função psi em relação a x, a gente já sabe, é a raiz quadrada de alfa, né? Derivada em relação a psi, vezes
Né? Agora aqui essa derivada eu troquei por esse termo, então fica a derivada de psi em relação a xi, vezes a derivada de xi em relação a x, que é a raiz quadrada de alfa. E isso implica que a derivada segunda de de psi em relação a x vai ser raiz quadrada de alfa vezes raiz quadrada de alfa da alfa, multiplicado pela derivada segunda de psi em relação a xi. Então, dessa forma, eu posso trocar, né, a derivada segunda da função em relação a x para uma derivada em relação a xi. Então, ela vai multiplicado por um alfa. Note que tem 1 sobre alfa aqui, né? Então, esse alfa aqui vai sumir da minha relação. Então, reorganizando a equação... Professor, faltou o quadrado. Oi? O quadrado no termo de baixo ali na derivada. Ah, sim, obrigado aqui. Obrigado. Então, a gente pode reescrever a equação. Então, 1 sobre alfa de derivada segunda de psi em relação a x, né, vai ser o quê? Se eu passar esse alfa aqui para o primeiro termo, né, então 1 sobre alfa derivada de psi em relação a x, né, derivada segunda, vai ser igual a derivada de segunda de psi em relação a xi. Então, a equação aqui eu vou ter uma derivada segunda de psi em relação a xi igual a alfa x ao quadrado, o que que é? Nessa definição aqui, se eu levar os dois membros ao quadrado, eu vou ter que xi ao quadrado é igual a alfa x ao quadrado. Então, eu tenho aqui este primeiro termo aqui vai equivaler a xi ao quadrado. Então, eu vou ter xi ao quadrado menos o segundo termo aqui, o que que é? O próprio lambda, né? Isso. Esse termo aqui é o lambda. Então, menos lambda psi. Faltou o quadrado aqui. Eu sempre esqueço desse quadradozinho aqui. Quando vocês notarem, me lembre, por favor. Muito bem, pessoal. Então, agora eu tenho uma equação diferencial no qual eu posso encontrar a solução dela de forma mais simples, né? Aqui eu vou ter que psi representa o quê? A função de onda. Exatamente, é uma função de qual variável? X. Tem certeza que é da variável x? Eu troquei de x para xi. Então, é função da variável xi e do parâmetro Alfa. lambda. Certo? Então, ela é a função de onda associada à variável xi e do parâmetro alfa. E lambda, ou alfa não, lambda, né? Lambda está relacionado ao que é? Ao quê? A energia. Exatamente. Assume o papel da alta energia.
Ou seja, no lugar de E da equação original. Agora eu tenho uma função onde eu desejo, né, obter a solução, e a solução dela vai ser obter, né, o nosso papel agora vai ser obter a função psi e o alto valor correspondente, que é o lambda. Antes de fazer isso, vamos voltar a fazer mais uma analogia com o caso clássico. Analogia com o oscilador harmônico simples. No caso clássico, eu sempre vou ter o seguinte, que a energia total da partícula vai ser igual à energia potencial se a posição x for igual à amplitude máxima da oscilação, né? Se a posição tiver se x estiver na posição de amplitude máxima, significa que ali você tem um ponto de inversão do movimento, do ponto de vista clássico, né? Aqui é clássico. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui, ó? Imagine uma partícula que executa movimento harmônico ao longo da posição x, né, de um ponto zero, né, até uma amplitude máxima aqui, uma posição que eu vou chamar de A. Né? Então, quando ela está nessa posição, esta posição aqui é um ponto de inversão, então nesse ponto aqui ela sente a força máxima atuando sobre ela, tentando restaurá-la para a posição de equilíbrio. Então, nessa posição, ela não tem velocidade. A velocidade é zero. Se a velocidade é zero, não tem energia cinética. Se não tem energia cinética, a energia total do sistema está totalmente armazenada na energia potencial. Então, a energia total vai ser igual à energia potencial se x for igual à amplitude. Né? Graficamente, como que a gente pode representar isso? A energia potencial... Opa! Ela é descrita por uma função parabólica. E aí você tem que a energia total da partícula, né, é constante, e essa constante define uns pontos de inversão. Menos A e A. E a partícula vai se mover em movimentos harmônicos em torno dessas posições de equilíbrio. Bom, essa região aqui é do ponto de vista clássico. Ela é proibida para a partícula, assim como essa região aqui, do ponto de vista clássico, é proibida, né, para que a partícula ocupa a posição, ou seja, ela vai oscilar dentro dessa região aqui, entre menos A e A. Então, você nunca vai encontrar a partícula para x maior do que A ou para x menor que menos A. Então, a posição da partícula sempre vai estar aqui nessa região. Né? Então, aqui é permitido para a partícula e fora dessa região é proibido para a partícula. Então, nesse caso, a energia total, né, nos pontos de inversão, a energia total é meio de kx A ao quadrado, né? Ou a gente pode definir que essa amplitude máxima de oscilação, né, é igual a 2E dividido por K. Compreendem? Então, 2E dividido por K é o quadrado da amplitude máxima de oscilação em um oscilador harmônico simples clássico. Né? Por outro lado, se a gente faz x igual a A, agora,
né, retornando à descrição quântica, a gente pode definir uma condição de máximo. Então, se a gente faz x igual a amplitude, a gente define a condição de máximo para a função QC, para a variável QC. Então, qual que é essa condição de máximo para QC? O QC máximo vai ser igual a raiz de alfa multiplicado pela amplitude de oscilação, né? Ou a gente pode definir que o QC máximo ao quadrado é igual a alfa vezes A ao quadrado. Do ponto de vista clássico, eu posso encontrar uma relação, né, do QC máximo com a energia. Como a gente faz isso? Muito bem, vamos lá. Lembrando que a gente definiu, em algum momento a gente definiu o alfa. Tá no outro, pra frente, professor. Lá na equação, você não colocou explicitamente ali. Alfa é igual a raiz quadrada de mk sobre h cortado. Isso, tá aqui. Alfa igual a raiz quadrada de mk sobre h cortado. Tá aqui. Obrigado, Temerson. Era isso que eu estava procurando. Então, a gente definiu alfa, né? Então, do ponto de vista clássico, si máximo ao quadrado vai ser a raiz quadrada de mk sobre h cortado multiplicado por a. Né? Só que a, o que é? A raiz quadrada, né? Na verdade, o a está ao quadrado aqui, né? Então, a ao quadrado é 2e dividido por k. Então, a ao quadrado é 2e dividido por k, você substitui aqui, né? E o alfa substitui aqui. E isso aqui vai resultar em quê? Se eu passo o k aqui para dentro da raiz, a gente vai ter a raiz quadrada de m sobre k multiplicado por 2e sobre h cortado. O que é a raiz quadrada de m sobre k? Frequência. A Vamos sobre frequência. Frequência angular, está aqui. É o inverso da frequência. Então, aqui vai ter um ômega zero. Então, o que é 2e cortado ômega zero? A gente definiu lambda. Aqui. É o lambda. Então, o que a gente obteve? Uma relação direta entre o valor máximo, né, do QC com o lambda. Ou seja, QC máximo ao quadrado igual a lambda. Então, essa é uma relação importante que a gente obtém, que o lambda está relacionada com a oscilação máxima, né, do oscilador harmônico simples. Bom,
Vamos voltar aqui na equação que a gente reescreveu. Esta é a equação modificada de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger agora ela está escrita nesse formato, para o oscilador harmônico, e vamos obter a solução para essa equação. Então, a derivada segunda de π em relação a qi vai ser qi ao quadrado menos lambda π. O que eu posso dizer em relação à derivada segunda de π e a própria função? Bom, existem duas situações limites aqui em que eu devo considerar. Que π ao quadrado maior que lambda. O que isso implica? Menor que lambda, né? Que π ao quadrado for menor do que lambda, esse termo aqui vai ser Negativo. Bom, lembrando que lambda é igual ao valor máximo, ao valor de qi máximo ao quadrado. Isso implica sinal derivada segunda. Opa, desculpa. Isso implica que a derivada segunda de π em relação a qi e π tem o mesmo sinal. Tá certo? Não é sinal diferente? Aqui é negativo? Exatamente. Tem sinal oposto, né? Então, se esse termo for menor do que esse, você está diminuindo o menor do maior, vai ter um sinal negativo. Então, essa derivada vai ter sinal oposto à própria função. A outra situação é o caso que o qi ao quadrado for menor do que o lambda. E lambda, lembrando, que é igual ao valor máximo de qi ao quadrado. Então, nesta situação, né, em que este termo é maior do que este, a derivada de π em relação a qi e a própria função tem o mesmo sinal. Concordam? Sim. Bom, por que que a gente escreve isso? Porque estas situações, elas definem regiões que são classicamente permitidas e regiões que são classicamente proibidas. De que forma? Bom, para ver isso, vamos representar mais uma vez, né, a oscilação harmônica, o gráfico do potencial, né, em relação a x é uma parábola. E aqui eu tenho, né, regiões permitidas e regiões proibidas para essa função. Notem o seguinte, que quando eu faço uma mudança de variável e analiso como que o potencial se comporta em relação a qi, né, o gráfico do potencial em relação a qi, eu só fiz uma mudança de variável, mas ele continua tendo o mesmo perfil parabólico. A energia total, agora que eu fiz a mudança de variável, vai estar associado a lambda. E a amplitude máxima de oscilação vai estar associado com menos qi máximo e mais qi máximo. Bom, se qi for maior do que mais qi máximo, você define uma região proibida.
Se QC for menor do que menos do QC máximo, também você define uma região proibida. Agora, se QC estiver entre menos QC máximo e mais QC máximo, você define uma região permitida. Do ponto de vista quântico, o que a gente pode esperar? A gente pode dizer que a partícula tem probabilidade pequena de ser encontrada na região classicamente proibida. Entenderam? O que significa dizer que ela tem probabilidade, mesmo que pequena, de ser encontrada fora da região aqui, ó, onde ela está permitida do ponto de vista clássico. No ponto de vista clássico, a probabilidade dela ser encontrada aqui nessa região é zero. Na mecânica quântica, ela é diferente de zero, porém pequena. Bom, isso implica o seguinte, que mesmo na mecânica quântica, à medida que QC vai para mais ou menos infinito, a função psi tem que ir a zero. Então, isso significa que psi tende a zero para QC tendendo mais ou menos ao infinito. Entenderam? Sim. Que tipo de solução a gente pode propor para esta equação diferencial? Eu particularmente resolveria por séries. Séries de potência? Isso. Certo. Então, a forma mais simples? Pela cara da equação diferencial, não reconheço nenhuma que eu conheça, assim, que dá para resolver, apesar de ter coeficientes variáveis. Já ouviu falar de funções gaussianas? Já. Como é que eu defino uma função gaussiana? A solução é do tipo gaussiano. Vamos fazer uma análise de solução gaussiana. Porque resolver, né, vai demorar muito, né, para a gente resolver essa função. Ou você consegue resolvê-la rapidamente? Não. Então, vamos partir para algo mais rápido e definir uma função do tipo b, onde b é uma amplitude de e elevado a menos que c ao quadrado, dividido por 2. Isso é uma função gaussiana, né? Quem assistiu às minhas aulas de Partícula livre. partícula livre, eu falei de funções gaussianas, né? Sim. Porque a gente tem que fazer transformar de Fourier lá. Exato. Então, derivando, Fica b vezes exponencial de menos que c ao quadrado. peraí. A exponencial, né, de menos que c ao quadrado sobre 2, vezes a derivada do argumento da exponencial, né? Tava certo, professor. Oi? Tava certo. Tava, mas é menos que c. só que eu vou escrever de outra forma. Tá. Então, fica menos que c, certo? Né, que é a derivada desse argumento, Vezes a própria função. b de e menos que c ao quadrado dividido por 2. Né? Como o Termerson já revelou aí, isso aqui é a própria função psi0 de psi. Ou seja, quando você deriva em relação a psi, você reproduz a própria função multiplicado por, né, o psi com um sinal trocado. É isso, Termerson? Isso aí, professor. Agora vamos derivar mais uma vez. Derivada segunda de psi0 de psi em relação a psi. Vai ser igual ao que, Termerson? Psi de zero de que sim. Nossa, psi que sim é difícil falar rápido, hein? É positivo, professor. Vai ser menos que psi0 mais
né? Ah, é regra do produto, desculpa, eu falei errado. Vai ter a derivada desse termo aqui, né? Aí dá o que eu falei, eu acho. Dá o que eu falei, porque permanece o que se constante. Então vamos lá para o pessoal entender direito em casa. Ó, derivada em relação a QC da derivada de psi QC em relação a QC, certo? Então é derivada da derivada, que é a definição da derivada segunda. Só que essa derivada aqui a gente já calculou, né? Então fica derivada em relação a QC, e o termo entre parênteses aqui, que é derivada da psi em relação a QC, a gente já tem, é menos. E aqui fica a derivada do produto, né? Fica menos derivada de QC em relação a QC, né? Multiplicado por φ0 de QC, mais menos QC, derivada de φ0 de QC em relação a QC. Essa derivada aqui é 1, né? Então fica menos πc, menos πc0 de QC. A derivada de πc em relação a QC, né? Esta derivada aqui vai ser menos QC, π0 de QC, né? Menos com menos dá mais. Então vai ser mais QC ao quadrado vezes π0 de QC. Colocando em evidência, né? A gente vai ter aí QC ao quadrado menos 1, né? Porque tem um sinal de menos aqui, vezes QC0. Então, notem que eu vou obter que a derivada segunda de πc de QC em relação a QC vai ser QC ao quadrado menos 1, πc0 de QC. Bateu? Isso aí. Se eu comparar com a equação diferencial que a gente tem, qual que é a diferença? É que não tem lambda, né? Vamos comparar com derivada segunda de psi, de QC, em relação a QC, igual πc ao quadrado menos lambda, πc de QC. É essa a equação? Exatamente essa, certo? Então, implica dizer o seguinte, ó, que essa solução que a gente obteve, né, que o πc0 de QC satisfaz a equação para lambda igual a lambda 0 igual a 1. Concordam comigo? Se lambda for igual a 1, a função que a gente descreveu ela vai satisfazer a equação. Muito bem, agora falta calcular a alta energia. Como que é a alta energia? A gente definiu lambda em algum momento, não definiu? Sim. Tá aqui, lambda é 2e sobre h cortado ômega 0.
lambda igual a 2e sobre h cortado ômega 0, que é igual a 1. Então, invertendo essa equação e escrevendo, invertendo não, né? Só escrevendo ela em termos de energia, isso aqui vai ficar 1 sobre, o 2 passa dividindo, h cortado ômega 0. Então, eu achei o estado fundamental, o estado, né, de energia E0 para o oscilador harmônico. Para lambda é igual a 1. Né? Se lambda pode ser 0? Não. Se lambda for 0, implica energia 0. Né? Implica que você não tem partícula ali presa no oscilador harmônico. Então, o menor valor que o lambda pode assumir é 1. E quando lambda é igual a 1, eu tenho esta energia. O que significa dizer que esta é a menor energia do oscilador harmônico. Ou seja, nós encontramos o estado fundamental do oscilador harmônico. A energia do estado fundamental. Bom, a gente achou a energia, mas podemos também reescrever a função de onda, né? Podemos escrever o π0 em termos de x. Então, em termos de x, a gente tem que o π0 de x vai ser igual a b exponencial. O que é o QC? Como é que eu defini o QC? Raiz quadrada de alfa x. Raiz quadrada de alfa x. Né? E o QC ao quadrado? É raiz quadrada. É alfa x ao quadrado. Certo? Certo. Então, vai ficar p menos a exponencial de alfa x ao quadrado sobre 2. Né? Qual que é o valor de alfa? Raiz quadrada de mk sobre h cortado. Tá. Bom, vocês vão voltar aí, vocês vão ver que alfa é a raiz quadrada de mk sobre h cortado, né? Então, vai ficar menos a raiz quadrada de mk x quadrado dividido por 2h cortado. Então, notem, pessoal, que agora a gente tem uma função de onda para o estado de menor energia de um oscilador harmônico, né? De acordo com a descrição da mecânica quântica. Oh, faltou o exponencial aqui, né? Como é que eu faço para calcular o valor aí de B? Normaliza. Normaliza. Então, quando eu aplico a condição de normalização, eu calculo a constante aí de normalização B. Vocês já devem ter feito várias vezes normalização de funções de onda, né? Então, vai ficar mais uma aí para vocês calcularem o valor da constante de normalização. Então, eu vou escrever aqui a solução completa, né? Do π0 de x e t, vai ficar como? Vai ficar a constante B, né? Vai ser mk sobre π h cortado ao quadrado, elevado a 1 sobre 8, de E menos raiz quadrada de mk x quadrado dividido por 2h cortado multiplicado por E menos IE0
né? E0 a gente já calculou. T sobre H cortado. O E0 vale 1 sobre 2 H cortado ômega, 0. Então, esta é a solução geral, né, da equação de Schrödinger, que descreve o estado fundamental de um oscilador harmônico quântico. Dúvidas? Por enquanto, não. Então, esse estado está associado ao estado fundamental. O que é estado fundamental? Estado de menor energia. Exatamente. Então, é o estado de menor energia do oscilador harmônico. Né? Bom, também está associado ao menor valor do parâmetro lambda, né? Então, ele vai estar associado também ao menor valor do parâmetro lambda. Bom, então eu tenho aqui que a gente calculou o psi0 de x e t e calculou o E0. E isso aqui é o estado fundamental. Do oscilador harmônico simples. Agora, pessoal, terminou o problema do oscilador harmônico? Não. Não, por que não? Mas a gente calculou aí a energia e a função de onda. Não calculou? Sim ou não? Calculou. E por que não terminou? Porque falta dos estados excitados. Muito bem, falta estado excitado. Olha só, para calcular estados excitados, a gente vai fazer um procedimento semelhante com o que a gente fez para calcular o estado fundamental. Esta função, ela definiu bem o que é o estado fundamental do oscilador harmônico, mas ela não se aplica para calcular os estados excitados. Então, a gente precisa de uma outra função que possa calcular os estados excitados e que, em uma condição limite em que lambda assume o menor valor, ela também descreva este estado fundamental que a gente obteve. Então, a função ela vai se dar em termos de funções polinomiais. Então, eu vou definir uma função psi em termos de uma função h de psi de e elevado a menos que si ao quadrado sobre 2. Onde esse h aqui é um polinômio. Tá? E esta função aqui é uma função gaussiana. O que é um polinômio? Emerson, o que é um polinômio? Fecha aí, agora uma definição fácil, polinômio. H psi é fator de forma polinomial. São produto de uma constante multiplicada a variável elevada a uma potência n. Exatamente. A soma, né? Então, polinômio, né, é a soma em n variando de 1 a infinito de uma constante a n de x elevado a n. É isso,
E de 0 a n, de 0 a infinito. É de 0 a infinito, muito bem. Então, essa é uma função polinomial. Então, esse fator que eu estou multiplicando aqui pela função gaussiana é uma função polinomial. E aí, se você multiplicar essa função polinomial pela gaussiana, vocês podem fazer um testezinho lá no Desmos, né, que você vai ver como que o comportamento do QC vai mudar de acordo com que você aumenta o grau do polinômio. Né? O polinômio de grau 0 é simplesmente a constante A0. Polinômio de grau 1 é a constante A1 multiplicado por x. Polinômio de grau 2, né, é A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, e assim sucessivamente. Entenderam? Sim. Então, qual que é o nosso procedimento agora? É derivar essa função. Então, a derivada de psi em relação a psi vai ser a derivada do produto. Então, vai ser a derivada de h psi em relação a psi multiplicado por e menos psi ao quadrado sobre 2 mais h psi vezes a derivada, né, desse termo aqui. A derivada desse termo aqui vai dar menos psi de e elevado a menos psi ao quadrado sobre 2. Então, essa derivada aqui vai dar derivada de e de psi em relação a psi, né? O menos vem para cá, menos, tem um produto agora aqui, h psi, né? Pessoal, para não confundir, vamos tirar esse h aqui, tá? Para não confundir. Senão vai pensar que tem um produto de psi aqui e não tem, tá? Vamos deixar simplesmente h, tá? Então, isso aqui vai dar... Vou escrever melhor aqui. Então, isso aqui vai dar a derivada de h em relação a psi, multiplicado pela exponencial de menos psi ao quadrado sobre 2, menos, né, que sai daqui, da derivada que a gente fez da exponencial gaussiana, do termo gaussiano, né, h vezes psi, né, h vezes psi, e de menos psi ao quadrado dividido por 2. Se derivando a segunda vez o h, aí eu vou estar derivando tudo isso aqui. Notem que agora aqui eu tenho derivada do produto, né, de 2 termos, e aqui eu vou ter a derivada de produto de 3 termos. Então, fazendo a segunda derivada, então a derivada segunda aqui, derivada segunda de h em relação a psi, né, multiplicado por e de menos psi ao quadrado sobre 2, mais agora derivada de h em relação a psi, multiplicado por a derivada da gaussiana, né, que vai ser menos psi, multiplicado por e elevado a menos psi ao quadrado sobre 2, menos, né, o menos daqui, a derivada de h, a derivada de um produto triplo agora, né? Então, vai ser a derivada de h em relação a psi, multiplicado por psi, de e elevado a menos psi ao quadrado sobre 2, menos h, agora derivada de psi,
em relação a QC, multiplicado pela exponencial de menos QC ao quadrado sobre 2, menos agora a derivada da função gaussiana. H QC, multiplicado por menos QC, vezes E a menos QC ao quadrado sobre 2. Faltou algum termo? Não. Isso aqui vai dar menos 2 vezes a derivada de H em relação a QC, E elevado a menos QC ao quadrado sobre 2, né? Então, a derivada aí vai ficar... derivada segunda de H em relação a QC, né? Faltou um quadrado aqui, ó. Vai ser a... derivada segunda de H. Essa soma não é desse 2 que você colocou não, professor. Isso aqui não é H, é psi, né? Aqui é psi. Eu não entendi o que você falou, Termerson. Em azul aí não é esses dois que dá esse resultado, é do lado esquerdo. É verdade. Porque ali ficaria H vezes a exponencial, não H vezes a derivada. É verdade, é verdade. Esse resultado é válido, só que é mais para esses dois aqui do lado. Esses dois termos aqui eles são iguais, né? Isso. Esse aqui. Obrigado, Termerson. Então, isso aqui vai ficar o quê? Tem um menos aqui, né? Então, vai ficar menos 2 vezes a derivada. De H em relação a QC. Vezes QC. Vezes QC, vezes Z de menos QC ao quadrado sobre 2. É isso aí, né? Isso. Obrigado, Termerson. Então, a derivada segunda de psi em relação a QC vai ficar a derivada segunda de H em relação a QC ao quadrado, multiplicado pela exponencial de menos QC ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes a derivada de H em relação a QC, multiplicado por QC, multiplicado por E menos QC ao quadrado sobre 2, menos, e agora? Mais, professor. Mais? É mais, porque tem um menos QC ali. É o último termo que está trabalhando. Esse termo aqui é menos, ó. Não, desculpa, achei que você já tinha colocado outro. Menos H, derivada de QC em relação... Peraí, é derivada de H, né? Não é derivada de QC, é derivada de H. Tá vendo, pessoal? Tem que prestar muita atenção no que a gente faz, porque são muitos termos, né? E aí a gente acaba... Não, isso é derivada de QC mesmo. Essa derivada é 1. QC, né? É 1. É verdade, é verdade, é verdade. Aí ficaria H vezes a exponencial. Isso aqui é 1. Muito bem. Né? Porque eu estou derivando agora o QC, né? Aqui. Tá certo. Então, é H vezes a exponencial, né? Você nem colocar, você já isola e coloca já tudo outro termo. Agora aqui é mais. Né? É o QC ao quadrado. QC é o quadrado de E, tá certo? Tá lá na exponencial, QC ao quadrado. Obrigado. Isso, né? Isso aí. Muito bem. Olha só o tamanho dessa derivada, né, pessoal? Essa derivada é muito grande. O que a gente vai fazer agora com essa derivada? Vamos substituir na equação que é escrita da seguinte forma: derivada segunda de psi em relação a QC igual, eu já não lembro de cabeça, QC ao quadrado menos lambda psi. Então, olha só, a derivada segunda é todo esse termo aqui, e a função psi é esse termo aqui em cima.
Quando a gente substitui a derivada segunda, né, nesta equação e substitui o π nessa equação, a gente vai chegar na seguinte relação, tá? Vai ter aí uma manipulação algébrica de forma simples, né? Vocês podem fazer, não vai ter nenhuma dificuldade. Então, vou chegar numa derivada segunda de h, de que si ao quadrado, menos 2 vezes que si derivada de h em relação a que si, mais lambda menos 1, h igual a 0. Bom, esta é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então, é chamada equação de Legendre. Tá? Note o seguinte. Se h for uma constante, isso implica o quê? Se h for uma constante, a derivada de uma constante vai dar quantos? Qual que é o valor da derivada de uma constante? 0. 0. Então, esse termo aqui dá 0, esse termo dá 0, e sobra o seguinte, que lambda menos 1 igual a quantos? A 0. Implica que lambda é igual a 1, e isso aqui define o quê? O que define lambda igual a 1? A gente já fez. É o Estado fundamental. Ou seja, a gente reescreveu a equação do Schrödinger numa forma de equação de Legendre, e o estado fundamental dela descreve exatamente o que a gente calculou para o estado fundamental do oscilador harmônico. O que precisamos fazer agora? É encontrar a solução para esse problema. Essa equação diferencial ela pode ser resolvida de duas formas. A primeira forma, mais simples, leva em consideração a simetria do potencial do oscilador harmônico, que é uma função par em relação ao ponto de mínimo. Se ela é uma função par em relação ao ponto de mínimo, então a gente pode obter soluções separáveis, né? Funções pares e funções ímpares, em termos de polinômio. Então, por exemplo, quais são as funções pares dos termos de polinômio? São as funções para o qual o valor de n é 0, é 2, é 4, é qualquer valor par, incluindo 0. E as soluções ímpares são os polinômios para o qual o índice n são valores ímpares, 1, 3, 5, né? E assim sucessivamente. Outra forma de obter a solução é resolver na mão essa equação diferencial. E essa solução na mão dessa equação diferencial parte pela definição de h em termos dos polinômios de Legendre. Ah, não. Desculpa. Não é Legendre, é Hermite, pessoal. Não sei de onde que eu tirei Legendre, é Hermite. Então, né? Eu tô pensando que não tem nada a ver com a... Não. Não tem nada a ver, é Hermite. Se for de Legendre, ia ter que ter um lambda ali multiplicando. É. E mais um termo multiplicando a segunda derivada. Exatamente. Bom, só que para o andar da carruagem, aí nós já passamos da nossa aula 10 minutos, né? A gente vai fazer isso na aula de sexta-feira. Tá? Então, vocês me desculpem, eu falei Legendre a aula toda, né? Não, Foi isso, não. você... Oi? Só falou esses minutinhos atrás aí, só. Foi só? Tá. Mas não é Legendre, tá? Vocês me desculpem, é Hermite. Então, na próxima aula, a gente vai resolver, falta pouco para terminar.
né, esse método aí transcendental para resolver transcendental não é uma equação transcendental, mas é resolver na mão, né, o oscilador harmônico, o polinômio de Hermite. Então a gente vai terminar isso aí na aula que vem e também vou mostrar um outro método para resolver o oscilador harmônico. Bom, o spoiler da próxima aula vai ser o Daniel me perguntando por que eu não resolvi diretamente o método algébrico. A resposta é: nós somos alunos de física, né? Eu me incluo como aluno de física, porque eu estou sempre aprendendo, eu não sei tudo. E a gente tem que conhecer quais são os métodos para soluções de problemas, né? Todos os métodos possíveis. Então, eu começo pelo mais difícil. Depois que a gente começa resolvendo pelo mais difícil, os mais fáceis acaba sendo melzinho na chupeta.